Olá pessoal, como vocês estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, sempre trazendo pessoas especiais, amigos, que têm aí vida com Jesus, tá certo? Daqui a pouquinho você vai conhecer quem que nós vamos conversar hoje, mas antes eu queria agradecer a Santa Ótica, tá certo? A Bia e toda a equipe, duas lojas em Sinop, uma na Nogueiras e também uma na Tarumãs. Bia, toda a equipe, um abraço por estar apoiando esse nosso projeto, tá certo? Siga lá a Santa Ótica no Instagram. Hoje recebo a Cris. Tudo bem, Cris? Tudo bom? Cris, qual que é o nome completo da Cris? Ai, meu nome é grande, hein? É Cristina. Aí tem o nome japonês, Qual que que é o foi o nome? meu avô que escolheu. Olha só, Katsue. Katsui. É. Katsui. Aí daí vem o nome do o sobrenome do pai, né? Que é Horita. E daí vem do meu marido agora, Yamazaki. Então você tem o nome tradicional e três sobrenomes japoneses, é isso? É um nome brasileiro, um japonês. Um japonês. É. Aí depois o sobrenome do meu pai e do meu marido. E como é que fica completo, de uma vez só falando? Cristina Katsue Horita Yamazaki. É grande. Gente, que coisa. É grande. Para quem não conhece, quem é a Cris? Eu acho que eu sou, primeiramente, apaixonada por Jesus. Amém. A Cris do Beto, todo mundo chama eu de Cris do Beto. E Tem quantos filhos? eu tenho 4 meninas, 4 meninas. 4 filhas. E quando veio o primeiro, veio o segundo, você sempre queria um menino ou sempre pensou em menina? Como foi isso aí? A minha primeira filha, né, a gente não fica muito escolhendo, né? Veio, ok. Ok. Aí depois a gente queria um menino. Veio a menina. Aí veio menina. Aí depois a gente queria menino. Já tinha passado muito tempo, né? Porque a Gabi estava com quase 9 anos. E aí a gente, vamos tentar mais uma vez, né? Vai que vem um menino agora. E aí? Nada, menina de novo. Aí nem tava mais querendo mais nada, né? 3 já tava bom. De repente? E aí, de repente, eu tava grávida de novo. Menina. Menina. E aí o pior ainda, pior não, né? Mas a minha neta também é menina. Olha só. Engraçado são que os nomes das filhas? a minha mãe tem 5 netas e uma bisneta, tudo menina. Tudo menina. Quais são os nomes das suas filhas? É a Milena, a Gabi, a Gabriela, né? Aí tem a Melissa e a Amanda. Olha só. E como é que você é mãe de 4 meninas? Eu acho maravilhoso. Lá em casa é uma converseira, todo mundo... A gente tem muito assim, lá em casa, de ficar todo mundo na cozinha, né? Daí o pai, ele não... Acho que ele fica um pouquinho, mas ele vaza. Estressa um pouquinho? E daí fica só nós lá, e aquela conversaiada, e todo mundo dando uma opinião, e todo mundo ajudando, e é legal. Cris, além de ser conhecida como, logicamente, filha de Jesus, né? Aquela pessoa que se conectou, então uma filha de Deus ali, Jesus está no meio de tudo, essa história tua, automaticamente. Mas em Sinop aqui, você também tem uma referência para o teu nome, que é o comércio que você tem. Sim. Qual que é o comércio que você tem na cidade de Sinop? Nós somos proprietários do Sushiá. Diz que é o melhor da cidade. Dizem, né? Dizem. Que bom! Dizem que conversei com algumas pessoas e as pessoas falam, rapaz, é o melhor da cidade. Sim. Pena que não tem vaga. Pena que é muito pequenininho, faz fila. Sim. Falei, gente, acho que o mistério tá aí. Ali todo dia tem fila. Não é tão pequeno, mas é que como a gente acostumou o pessoal a chegar, dar um nome, esperar até abrir as portas, e daí a gente chama pelo nome para ninguém passar na frente de ninguém. Então, aquele pessoal que já é cliente fiel, eles chegam ali e já sabe, né? Eu tenho que chegar lá uns 15 minutos antes, e daí vai acumulando, porque todo mundo quer entrar rápido na primeira levada de gente. E aí fica assim, e todo mundo que passa na rua acaba ficando muito curioso, né? Porque, nossa, todo dia fila. E aí Mas que porque bom, o né? pessoal já sabe, né, que tem que chegar e dar um nome, então todo mundo quer chegar cedo para dar um nome. E que bom. Conversar com uma pessoa hoje, né? A Tati deve estar assistindo lá, a Tati falou assim, Fernando, você vai conversar com a Cris? Daquele restaurante japonês lá, o melhor da cidade? Falei, sim, vou. Fernando, fala para ela fazer um cupom de desconto lá, Fernando
15, Fernando 20, alguma coisa para dar desconto? Eu vou querer esse desconto, esse... E ela falou assim, rapaz, fala para ela que é o melhor da cidade. Ai, que Então, bom. eu acho que as pessoas estão falando, você tem que acreditar, Ué. que é o melhor Que da bom. cidade. Crisma, para a gente começar, de fato, a nossa conversa, nosso bate-papo, conta um pouquinho sobre a sua trajetória da vivência com Jesus. Você nasceu em um lar cristão? Não? Com quantos anos você se encontrou com Jesus? Então, a gente era cristão, mas assim, meus pais até hoje são católicos, né? Uhum. Eu já estava morando no Japão, na época, e a minha mãe ficou doente lá. E como a gente não domina muito bem o japonês e nós não conseguíamos entender muito bem o que estava acontecendo, eu e ela viemos para o Brasil. Eu, ela e as minhas duas meninas. Você morou quanto tempo lá? Morei 15 anos no Japão. Você nasceu no Brasil e foi para lá? Eu fui para o Japão com 19 anos. Com 19? Eu completei 19 e fui para o Japão. Entendi. Daí lá eu casei, constituí família, tudo. Aí quando as minhas duas mais velhas eram ainda pequenininha, a gente veio e minha mãe estava com pedra na vesícula. Só que lá a gente achava que era uma coisa muito terrível, porque a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. Entendi. Por causa do idioma e tudo. Aí a gente veio, e aí a minha família, tava todo mundo novo convertido aqui, meus tios, tal, todo mundo no primeiro amor, e falando de Jesus para mim. Eu falei assim, aí eu fiz uma permuta com Deus, não é certo, mas eu fiz, e funcionou. Eu falei assim, Deus, já que todo mundo tá querendo aí que eu troque de religião, porque para mim era trocar de religião, né? Sim. Então o Senhor sara minha mãe que eu troco. E você fez um desafio com Deus. E aí, minha mãe sarou. Ela teve que passar por uma cirurgia, mas ela sarou. Eu falei assim, agora eu vou cumprir com a minha palavra, né? E eu troquei e foi a coisa mais fácil de cumprir, né? Porque conforme eu fui conhecendo Jesus, eu fui me apaixonando cada vez mais. Depois que eu aceitei a primeira vez, nunca mais eu desviei. Tem muita gente que fala, daí depois eu desviei e tal. Eu não tenho história de desviar, não. Então você foi para Jesus por essa questão da sua mãe, dessa enfermidade da sua mãe. Foi. Mas o teu encontro com Jesus, você teve esse dia que você automaticamente você falou, você conversou com o Senhor e falou assim, olha, minha mãe está doente e eu quero que ela sare, que ela fique boa. Isso. Então eu vou acreditar no Senhor que o Senhor pode curar ela. Se o Senhor curar ela, eu vou seguir a religião que as pessoas estão seguindo agora. Tipo né? assim. Era isso. É isso aí. Eu falei assim. Aí, o meu tio sempre me falava muitas coisas, né? E foi muito rápido para mim. Eu tive muitas experiências com Deus. Ele falava um monte de coisa e eu falava assim, olha, se ele tiver certo, eu vou ter que descobrir isso, porque, né? Aí eu comecei a ler a Bíblia, porque eu queria encontrar as coisas que ele falava. E aí na verdade eu li a Bíblia para mostrar para ele que ele estava errado, né? Você queria achar uma eu queria falha. achar um negócio ali para me falar, olha aqui, ó, você está errado, eu que estou certa, né? Mas eu comecei a descobrir que ele estava certo. E aí eu fui me quebrantando, né? E frequentando a igreja já? Já, mas eu ia assim, eu ia de manhã na minha igreja, na igreja católica, e à noite eu ia no culto deles, e eu comecei a gostar mais de ir no culto, né? Entendi. Mas eu não dava o braço a torcer. Você falou, vou ficar aqui nas duas até... Aí eu falei assim, não, mas eu vou continuar fazendo com a minha igreja e tal. Mas aí eu comecei a gostar mais de ir no culto. Deus falava mais com você, talvez? Não sei, é porque eu tenho uma ligação assim com louvor. E quando eu chegava lá, aquilo mexia muito comigo. O louvor te tocava. Coisas assim que talvez eu não sentisse quando eu estava na outra igreja. E aí acho que aquilo foi me moldando, me mudando. Mas teve um dia que você, de fato, teve uma divisão entre quem você era e quem você se passou a ser? Então, que nem eu falei, sim, que nem eu falei para você, eu tive muitas experiências sobrenaturais. Eu sempre, desde criança, eu tive facilidade de me conectar com o mundo espiritual, né? E aí, assim, só que eu não sabia o que era, mas depois eu fui tendo discernimento.
E um dia eu tive foi uma visão. Eu tive uma visão. Eu fui deitar já de madrugada, que eu estava com as minhas crianças ali na sala. A gente colocou os colchões na sala. E aí eu sonhei e ao mesmo tempo parecia que eu estava vivendo aquilo, porque quando eu acordei eu estava sentada no meio da sala. E eu vi um monstro muito feio que tentava fazer com que ele estava num lugar, a gente estava num lugar, e todas as pessoas daquele lugar, eles se curvavam para esse monstro. E eu não me curvava e eu ficava questionando o que estava acontecendo. Eu queria saber o que estava acontecendo. E eu olhava assim para o alto e eu via 2 anjos e eles falavam para mim não me curvar. E aí quando eu comecei a me aproximar desse monstro, que na época assim a gente não tinha muito acesso à internet, eu não tinha nenhum, no caso. E aí depois de muito tempo eu achei esse monstro na internet e eu vi que ele existia. Mas quando eu sonhei, eu nunca tinha visto. Sim. E aí ele chegou e falou para mim assim, por que você não se curva? E eu não respondi, porque eu não sabia. Eu falei, não, tipo, eu nem sabia por que eu não me curvava. Só não queria. Eu só não fiz. E aí ele falou assim, ele olhou bem no meu olho assim, e falou assim, você é aquela que 1000 cairão ao seu lado? E ele falou um versículo para mim. 10.000 à sua direita e você não vai se curvar diante de não sei o quê. Ele falou lá tal. E daí na hora que eu abri o olho, eu estava sentada no meio da sala, como se eu estivesse no lugar, mas eu estava na sala. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Aí amanheceu o dia, eu peguei minha moto, fui parar lá na casa da minha tia, que ela era a crente do coque, né? Era a famosa crente do a minha coque. tia Lúcia. E aí eu fui lá e falei para ela tudo que tinha acontecido. E ela começou a chorar. Aí eu falei assim, por que você está chorando? Ela falava assim, porque isso está escrito na Bíblia. Eu falei assim, como assim? Aí E eu ela nunca foi te tinha visto. explicar Aí daí. ela foi, abriu a Bíblia e ela leu o que o homem tinha falado para mim no meu sonho. Eu falei para ela e eu nunca tinha lido. Aí eu falei assim, não, isso é uma... Sobrenatural. Isso aconteceu porque como que eu ia inventar um versículo que já está escrito? Aí eu falei assim, não, eu tenho que ir por esse caminho. E aquilo dali foi uma chave para mim, assim. E daí eu fui para o encontro. Aí no encontro... Encontro com Deus. No encontro com Deus. Já em qual igreja? Na mesma, na presbiteriana. Na Renovada Na já. Renovada. Aí eu fui para o encontro com Deus. E daí aconteceu muitas coisas lá também. E aí eu falei assim, não, esse é o meu caminho. Porque o encontro é muito forte, né? São 3 dias ali, né? Enfim, que mudam, ou é para se esperar uma mudança realmente radical Sim. na vida das pessoas. Eu até falo assim, não sei como a pessoa tem toda aquela experiência e depois ela ainda entra em dúvida, né? Porque é muito a batalha, forte. Né, do espírito contra a carne, isso isso vai acontecer, né? Todo mundo tem essas batalhas, né? Mas aí, assim, eu acho que Deus foi tão rápido comigo, porque eu precisava conhecer tudo aquilo, porque eu estava de uma viagem marcada, né? Eu tinha que voltar para o Japão. Então foi só Quanto tempo você ficou aqui? Acho que eu fiquei 6 meses. E nesses 6 meses, então... mas foi assim... Teve essa reviravolta. Foi um rebuliço assim comigo e eu voltei crente mesmo. Aí eu cheguei lá no Japão, aí eu cheguei lá pro meu marido, e agora eu virei crente. A gente fala isso, né? Eu virei. Virou crente, Aí ele falou assim, tudo bem, você que sabe, né? Aí eu fui procurar a igreja, e daí ali onde eu morava não tinha. Era muito longe, tinha que fazer uma viagem assim de, acho que quase 2 horas para ir a um lugar que tivesse igreja. E aí eu fiquei ouvindo só mensagem pela internet, porque daí eu cheguei lá, aí a gente já tinha computador. Aí já tinha uma internetzinha lá funcionando. Só que não tinha assim, de ficar assistindo igual hoje a gente tem essa facilidade. Aí eu tinha que ficar baixando, tinha um programa, e aí eu pegava e pesquisava, e daí eu baixava. E eu ouvi. E eu ficava ouvindo. E como é que era essa questão lá na época do Japão? Você estava com quantos anos nessa época? Eu acho que eu tinha 24, 23, 24 por aí. E a questão, lógico, você veio para o Brasil, teve esse encontro com Jesus, foi para o encontro.
passou um final de semana Sim. maravilhoso, voltou pro Japão, crente. 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 Querendo converter todo mundo, obviamente. Sim. E como que era o evangelho lá nessa época lá, pra você acessar? Então, que nem eu falei, eu não conseguia ter uma igreja. Até que um dia eu descobri uma, e a gente começou a ir lá. E ali eu fiquei, acho que 1 ano e meio, mas assim, a gente também não se agradava muito, algumas coisas que eles faziam. Aí, de repente, não sei, Deus que mandou ali. Veio um pessoal que era de Nagoya, que é de uma cidade grande lá na onde a gente morava, que enviou um casal, era uma família na verdade, Sim, para começar uma igreja, Assembleia de Deus, olha só. ali na minha cidade. E aí eu falei assim, aí um rapaz que trabalhava comigo falou, olha, eu tô indo numa reunião que tá tendo de um pessoal, a gente tá querendo montar uma igreja, a gente ainda não tem lugar, tal, assim, então a gente só faz a reunião. Eu falei, é isso mesmo que eu vou fazer. Uma casa, o que que era? Eles alugavam um salão. Só pra reunião. Esses salões, geralmente, eles alugam para festa, essas coisas. Então, eles combinaram com esse sensei lá, e eles faziam assim, toda vez, acho que era 1 ou 2 vezes na semana, eles vinham de Nagoya e faziam essa reunião ali à noite. Acho que era de quarta e de domingo, eu não sei. E aí eles vinham e faziam. E aí, aos poucos, acho que a gente era uns 6, a gente começou a convidar as pessoas e convidar, e daqui a pouco a gente estava com uma equipe grande de gente já. E eu e meu marido até ajudamos a construir a próxima igreja, a gente trabalhou nisso. Pintamos parede, todo mundo se reunia todo mundo, nós fazia comida. Aquele mutirão. O mutirão. E nós construímos a primeira igreja ali em Kuana. Foi muito legal. Que coisa. E quanto tempo você ficou lá ainda no Japão para voltar pro Brasil? Eu fiquei bastante tempo, hein? Porque eu fiquei 15 anos lá, mas daí eu tenho que sair dividindo os tempos em cada local que eu fiquei, né? Mas esse lugar aí foi o lugar que eu mais fiquei. Ajudou, então, a construir uma Sim. igreja ali, teve esse ali contato. Nós ficamos ali até quando eu vim embora. E que experiência que mais marcante você tem lá na época do Japão? Depois que você foi lá e já era crente, obviamente. Já era crente. Você teve lá no Japão, lá, qual que foi essas experiências que você, olha, o Senhor tá movendo alguma coisa aqui? Lá no Japão, o Japão é um lugar que, infelizmente, eles dão muita legalidade para espíritos malignos, né? Então, assim, eu tive muitas experiências no Japão também, tanto no sobrenatural com Deus, tanto no ruim também, né? Porque lá é muito fácil de você ver coisas ruins. Visão. É. Sonho, visão e tal. Até mesmo assim, antes, para pessoas que não tem nada a ver. Antes mesmo de eu me converter, a gente teve uma experiência numa casa que a gente morou, num apartamento, que foi terrível. Experiências, assim, bem chocantes. E todo mundo da casa viu. Então, assim, não é uma coisa assim que você... Só por exemplo, você teve uma experiência, aí é sua palavra. Mostrou geral. Mas não, a família inteira viu. Foi algo muito, muito forte. E assim, isso eu nem era crente. Aí nós só tomamos as providências que a gente tinha ali no momento, né? E depois, quando eu já era crente, eu também vivi outras coisas, assim. Fortes. Parece, assim, história de fantasma. Sério mesmo? Sim. Gente. Lá é bem, bem... Assim, na verdade, se você conversar, acho que com bastante pessoa, assim, que teve a oportunidade de morar lá, acho que todo mundo tem experiência. Vai contar a mesma história. Tem experiências. Tem essas experiências, assim. Pela questão da cultura eu acredito, lá. Sim, que por causa da cultura, eu acho que eles dão muita legalidade. E você trabalhou em que lá? Eu trabalhava com comida. Restaurante? Não, eu trabalhava numa fábrica que a gente produzia umas marmitas, só que ela não é igual do Brasil, sabe? Eles são assim, parece industrializado. E vende nas lojas de conveniência. Tipo congelado? Não. Não, comida pré-pronta comida mesmo. Uhum.
Só É que bem embaladinha. interessante, é diferente o E a jeito. época que você trabalhou, você ficou lá, você trabalhou sempre com isso aí, sempre com comida. Eu trabalhei em várias fábricas, mas assim, acho que umas 3 delas era de comida. É de comida. Por causa dos horários que eu tinha disponível, né? Porque assim, como eu tinha minhas crianças, eu não podia trabalhar. Não podia assim, tem mulheres que trabalham, mas eu e meu marido, a gente optou por eu não fazer tanta hora e dar mais atenção para a família. Sim. E ele se esforçar mais Ele em se trabalhar. desgastar um pouquinho mais. Ele também estava nessa área também da... Não, ele trabalhava mais assim, geralmente com parte automotiva, né? Na época lá. E ele sempre trabalhou mais na parte, mais na noite. Uhum. Ele trabalhava de noite, eu trabalhava Indústria. de dia. E você é de dia. Isso. E aí tentava conciliar ali a questão com as crianças ali. Sim, porque daí eu trabalhava num horário que eu saía de madrugada, ficava até na hora do almoço, um pouquinho mais assim, acho que no máximo até 2 horas, que era a hora que o ônibus vinha trazer elas de volta, né? Aí eu passava a tarde até a noite com elas. Ele saía na faixa de 5 horas para ir para o trabalho. Aí quando era de manhã, ele chegava e as crianças já estavam prontas e ele só botava elas no ônibus. Então a gente tinha tudo esse esquema, assim, um Bem saindo, outro sistematizado. chegando, um saindo, outro chegando. Qual que foi a grande dificuldade de lá do Japão, ou viver no Japão? Teve isso ou falar, não, o Japão não tem tanta dificuldade assim? Eu Na acho tua que época, obviamente. eu acho que é mais essa questão, assim, quando você tá trabalhando ali com o objetivo de juntar um dinheiro para vir embora, todas essas coisas, a gente acaba não vivendo tão de boa, assim, né? Tava Agora, mais se você ralando mesmo. agora quando você vai para você viver só, nós vamos trabalhar e nós vamos viver como se a gente estivesse no nosso país. Eu acho que é muito gostoso, porque o Japão ele tem muita coisa para conhecer, para passear. Tudo é muito fácil de comprar. É gostoso. O que você sente mais falta lá dessa época do Japão? Do Japão é exatamente isso. Acho que assim, os lugares por onde a gente passou, as comidas, a gente fala muito de comida lá em casa. Eu imagino. Do nada, assim, a gente fala assim, que vontade de comer tal coisa. E a gente lembra muito das comidas. Eu acho que o que mais marca, independente assim, se você sair daqui do Brasil e for morar em outro lugar, você vai sempre se lembrar da comida que você comia aqui, que não vai ter lá. São refeições ali, né? Café da manhã, almoço Igual e janta, quando a às gente vezes. estava lá, a gente falava assim, vontade de comer churrasco, vontade de comer pão de queijo. Então, quando a gente estava lá, a gente lembrava das coisas daqui e se lamentava, né? E a gente estando aqui, a gente lembra de lá, porque são 2 vidas. Né? Porque tem muita comida, né? A gente vê algumas matérias no YouTube hoje, principalmente, alimentação de rua, alimentação aqui e ali, inventa muita coisa. Eles têm. Eles são bem criativos para a comida. E eles, eu falo assim, que a comida japonesa, a hora que você experimenta, você sempre não gosta. Você fala, nossa, que negócio esquisito, Primeira né? vez. É a primeira vez. Você fala, que negócio esquisito, como eles gostam disso. Daqui a pouco você tá comendo, eu tô gostando. É muito e aí engraçado. Vocês voltaram pro Brasil, a família veio pro Brasil, e aí quanto tempo depois, estando no Brasil, que vocês montaram o restaurante? Quando a gente chegou, meu marido foi trabalhar com carro, porque ele É o que era fazia. o que ele fazia, né? Inclusive, antes da gente vir, ele tinha uma oficina lá. E ele Tinha montado uma oficina lá. E ele já tinha cliente japonês e tudo, era muito legal. Mas daí, quando ele veio, ele foi trabalhar como que era o nome? Naquela revendedora da Nissan, acho que é Mirai, não sei. E aí ele trabalhou lá, aí ele ficou um tempo e ele conheceu. Aí a gente começou a vender sushi na rua. Aí ele conheceu... Com um quiosquezinho? Não, ele chegava do serviço, a gente preparava ali rapidão, ele saía de moto, oferecendo, e as pessoas começaram a comprar, e daí, aos poucos, a gente foi tendo umas pessoas que já deixavam encomendado para outra semana. Semana que vem eu quero de novo. Era um delivery já pronto, você não precisa nem pedir, ele que ia atrás. Isso, que ele que ia atrás.
Olha só. E aí surgiu a oportunidade dele trabalhar num restaurante. E aí ficou ali um tempo e depois ele falou assim, não, agora eu quero montar o meu. Aí a gente montou ali com a cara e com a coragem e Gente, deu certo. como que é os inícios, os começos, né? São importantes a gente falar sobre Sim. eles, né? Esses detalhezinhos bem do E você sabe que começo. até isso eu vejo a mão de Deus. Eu tenho uma colega que ela falou assim um dia, Cris, eu quero um yakisoba. Desde aquela época nós já fazíamos yakisoba. Só que eu não fazia esse yakisoba que a gente vende agora no restaurante. Eu fazia aquele bem tradicional japonês, que é o sequinho, ele é bem durinho, na verdade. Ele não é com esse molho, igual os brasileiros gostam, né? E aí ela falou assim, você traz um yakisoba pra mim. Aí eu falei assim, tá. Na hora que eu cheguei pra entregar pra ela, eu fiz assim, ela pegou no yakisoba e ela falou assim, amiga, é disso que você vai viver, você vai ficar rica com isso. Eu falei assim, sério? Ela, sim, eu tô vendo, Deus me disse. Quem que é essa mulher, Cris? É a minha amiga. O Quem nome que é dela é Juscelia. Juscelia. Vamos me encontrar com a Juscelia e conversar com ela. Tá liberando essas profecias aí na rua? Pois é, eu falei assim. Aí ela dá muita risada. Ela fala assim, amiga, você já tá rica? Eu falei assim, tô quase. Eu falo pra ela. Falta pouco, mas um dia nós vamos chegar lá. Então ela que deu essa palavra também pra você também. Ela falou essa palavra. Olha só. E aí, olha que na época, assim, a gente tava fazendo isso só para ter um ganho a mais. Um extra. E não era um sonho, um objetivo, nada. A gente tava fazendo aquilo ali só para... Como as pessoas fazem os docinhos para vender, essas coisas na rua. Para ganhar um troquinho a mais. E aí ela falou assim, e aí ela falou isso, e olha que no fim a gente acabou trabalhando com isso mesmo. E como é que tá o restaurante na visão da Cris hoje? Quanto tempo já tá com o restaurante? Fez 8 anos. Já tá 8 anos? Não, eu não sei se ele vai fazer 8 agora, nesse ano ele vai fazer, eu acho. Uhum. Ele fez 7 anos, ele vai fazer 8 agora. Já vai para 8 anos já. E lá do começo da instalação inicial, enfim, até hoje, o que você viu esse crescimento, como que você enxerga isso? É muito legal, né? Eu gosto de ver, assim, o reconhecimento das pessoas, né? E meu marido fala que o segredo é que a gente tá ali, tem só ele e a gente se dedica bem a ele, né? Então, por isso que dá certo. Ele fala assim, ele sempre fala que se ele ficar abrindo para lá e para cá restaurante, porque muitas pessoas vêm... Que é franquia. Aí ele fala assim, mas eu não vou estar cuidando de perto. Não vai ser Aí não vai ser igual. Não vai ser igual. Aí eu falei assim, então tá bom, hein. Por enquanto é isso. Quem sabe Deus dá uma direção aí, né? Quem não queria ter um restaurante de vocês, do padrão que vocês têm em outra cidade? Como eu comecei falando no início, as pessoas dizem que é o melhor da cidade. Sim. Então tem que receber essa palavra aí. Mas ele tá na frente, né? É ele que decide. Ele que decide. E falando da questão da igreja, o que você voltou do Japão automaticamente e igreja? Cris Igreja, o que você já fez na igreja? O que você já ajudou? Eu sempre trabalhei com criança. A primeira coisa que eu fiz na igreja, primeiro trabalhinho que o pastor chegou para mim, você quer fazer isso? Foi criança. Ele falou assim, a gente ia ter o Natal, né? Uhum. E a igreja ia fazer uma festa e tal, e ele falou assim, você não faz alguma coisa? Pega as crianças, inventa um negócio aí para apresentar. Eu falei assim, pode ser. Aí eu montei uma coreografia com as crianças, e daí depois eu fiquei trabalhando com as crianças. Daí quando eu fui para outra igreja, né? Que é a assembleia lá que eu trabalhei, o pastor também falava para mim fazer as coisas com as crianças, dar aula para as crianças. E aos poucos eu acabei me envolvendo também com os adolescentes, e daí adolescente é muito voltado com louvor, né? E aí eu fiquei misturada ali naquele negócio, acabei gostando do louvor também. Então você cantou bastante tempo. Enrolei, né? Mas você chegou a fazer aula ou não? Ou você gostava de cantar e você começou a cantar? Eu só vim fazer aula aqui. Quando eu voltei para o Brasil, né? Aqui na Renovada tinha... Quando eu cheguei, eu não sei, mas foi bem na época que a Dani
pegou para montar o coral da igreja. E aí E daí você... ela dava aquelas aulas e tal. E aí eu entrei nessa daí. E aí ali eu aprendi bastante coisa. Bastante coisa ali. Mas aí eu fiquei bastante tempo também cuidando do louvor dos adolescentes, quando era a Né e o Newton. Ajudou também ali. Uhum. Aí depois eu saí, fiquei um tempo, acho que eu fiquei uns 2 anos, assim, não tão envolvida, só ia no culto mesmo. E daí depois, quando eu voltei já para a rede de criança, porque eu já fazia. Quando eu estava com a Neia, eu também fazia com a Mirs. Ajudava as Eu duas. ajudava as duas. Aí agora eu tô só ali na rede de criança mesmo. E como é que é cuidar de criança? Gosto. Você gosta, né? 4, né? Teve 4 crianças. Sim. Eu acho que eu tenho mais, assim, esse perfil mais de estar nesse mundo das crianças, né? Do que eu fazer um trabalho ali com os adultos. Eu acho que eu me identifico melhor. Então eu tô no lugar bom para mim ali. Criança é maravilhoso, né? Ali eu canto também, que eu gosto de cantar, né? Você faz tudo lá já. Aí eu fico ali, tô ali. Faz um pouquinho de cada coisa, né? Então você já cantou ali já no adolescente, canta nas Com crianças. os adolescentes eu só coordenava eles. Você não cantava. Eu marcava ensaio, eu levava eles, eu buscava, organizava as coisas, tal. Eu não cantava junto. Aí, para os pequenos, para as crianças, eu canto, eu e a Mirs, né? Uma dupla. A Mirtz é fantástica com as crianças, né? Acho que a Mirtz ali, as pessoas veem ela, se não veem ela junto com as crianças, parece que tá faltando alguma coisa. Uhum. Né? Ela tá ali faz algum tempo já ali. Eu acho que foi ela que começou ali, né? E faz a diferença com as crianças. Sim. E pula, e canta junto. E ajuda ali, enfim. Nessa tua trajetória com adolescente, com criança, tem alguma experiência que te marcou ali, junto ali na igreja ali, ajudando ali? Eu sempre tenho coisas assim importantes, né, que Deus faz na vida da gente. E eu acho que assim é mais, não assim sobrenatural, mas assim eu acho que é mais o seu crescimento, né? Você vai aprendendo, conhecendo pessoas, você vai vivendo o dia a dia com pessoas e essas pessoas vão te ensinando coisas. A igreja é maravilhosa, né? Eu adoro igreja. As pessoas que têm empresa, né, militam na igreja, têm uma empresa, enfim, sempre as pessoas perguntam como que é conciliar automaticamente família, igreja, trabalho. Você finalizou faculdade agora? Falta um ano ainda. Falta um ano. Você está fazendo o quê? Arquitetura. Arquitetura. É a primeira faculdade sua ou não? Sim. Falta um período. Falta 2 semestres. 2 semestres. É um ano inteiro. Eu falei para você que eu estava fazendo TCC, porque a arquitetura ela não faz TCC só uma vez, né? A gente faz o TIC, que é só a apresentação da parte do seu projeto, mas assim, o que você pretende fazer, depois você tem que apresentar o projeto que você fez, né? Lá no final do ano que vem eu vou passar por essa outra parte. Você está conciliando aí faculdade, família, trabalho, empresa, né? Uma empresária, restaurante e a igreja. Como que é isso para você lidar com tudo isso? Como é que você arruma tempo? O tempo. Você viu que é difícil o tempo, né? Como que você se organiza nisso? Então, é uma correria. Mas assim, a parte da empresa mesmo, eu quase sou só uma ajudante, né? Eu não fico ali sempre, o Beto que fica. E ultimamente, acho que desse ano, eu fui trabalhar poucas vezes. Mas você tá ganhando? Tem que conversar ali, que história é essa? Funcionário fantasma? Eu trabalhei poucas vezes, eu só vou lá quando ele precisa mesmo. Porque que nem eu falei para você, a gente tem esse combinado. Eu resolvo as coisas da casa com as crianças né? E ele tá lá E ele na fica empresa. ali no comando disso, porque senão eu não dou conta também, não. É muita coisa, né? Muita coisa. Até assim, que nem a casa, às vezes quando eu tô
período de entrega de trabalho, tudo assim, tem que fazer mutirão para ajudar, porque daí eu não dou conta também. É uma correria. E a faculdade, você escolheu por que você escolheu essa faculdade? Ah, Podia ter sido gastronomia, por Pois exemplo. é, né? Pois é. Onde entrou essa faculdade na sua vida? Por quê? Quando eu terminei o colegial, que eu ia fazer o vestibular da época, eu ia fazer para faculdade, para arquitetura. Ah, já ia fazer para isso. E aí eu não... Acabei que eu decidi, porque meu pai já estava no Japão, e a minha mãe, o meu irmão era o sonho dele ir para o Japão. Aí ela deixou meu irmão ir com 15 anos. Só que daí ela deixou e daí ela ficou desesperada. Aí ela não conseguiu ficar. Ela falou assim que ela ia ir atrás dele. Porque ela já estava sem meu pai. Meu irmão foi para o Japão, aí eu ia para Curitiba fazer faculdade de arquitetura. Ela ia ficar sozinha Abandonar. aqui. Ela falou assim, não, eu vou para o Japão também. Daí o que aconteceu? Eu falei assim, se minha família vai tudo pro Japão, só eu que vou ficar sem conhecer o Japão? Vou pro Japão também. Eu vou conhecer o Japão, depois eu volto e faço faculdade. Só que daí lá eu conheci o Beto, daí eu casei, daí eu tive família. Trabalhar e tal. E aí eu fui construir nossas coisas e nossa vida. E a faculdade ficou de stand-by. E a faculdade não aconteceu, né? E aí a minha filha mais velha, ela fez arquitetura. E ela se formou. E aí o meu marido, quando acho que ela estava do meio pro final já da faculdade, um dia nós conversando, e ela falou assim, mãe, por que agora você não faz? Eu falei assim, Soltou essa aí. Fazer o quê, menina? Tá doida? Não, mãe, faz faculdade, você não queria ser arquiteta? Aí o meu marido falou assim, é mesmo. Você queria ser arquiteta, você vai fazer agora. Pronto, vai ser. Você vai ser. Aí ele quis realizar o meu sonho. Aí eu falei assim, então vamos, ué. E como é que tá sendo a experiência da faculdade? Olha, eu vou falar pra você, foi difícil no começo. Adaptação, voltar a sentar na sala de aula. Deus, porque, tipo assim, eu terminei o colegial e eu nunca mais fui fazer nada, nenhum cursinho de nada, né? Nunca mais. De repente eu voltei, eu tô dentro da faculdade. E agora? E aí, hoje ainda tem toda a tecnologia, né? Porque agora é tudo computador. Online aqui, tudo coisa pra lá. Eu falei assim, gente, eu não sei, eu Malemar leio os e-mails que me mandam. Sou obrigado às vezes. E agora, o que eu faço? Eu fui aprender tudo do zero. Então foi difícil. As minhas meninas até tiram sarro de mim. A mãe não sabia nem digitar no Word, elas falam. E aí eu fui começar do zero. Foi muito difícil. Mas já adaptou agora já? Bastante coisa. Tem muita coisa que eu ainda tenho dificuldade, né? Os jovens hoje aprendem muito mais rápido que a gente, essas partes. E em outras a gente é muito mais ágil, né? Mas, assim, eu tô dando conta. Você tá... Aquela questão, né? Era um sonho que você tinha, as pessoas deram aí os seus empurrões para você não desistir e realizar, e você vai realizar um dos seus objetivos e sonhos aí de concluir. Mas você pensa em concluir e trabalhar nessa área também? Não. Ai, olha, eu gostaria, né? Vamos ver como é que vai ser. Teremos uma arquiteta aí produzindo aí construções, porque, assim, prédios. Aí vai ser 3 arquitetas em casa, né? Então nós temos que trabalhar agora. Vai fazer uma empresa só. Mas já trabalham na área? A minha filha, ela já é formada, só que ela trabalha numa empresa, né? Ela não tem um negócio dela. Próprio. Isso. Ela presta serviço para uma empresa. Mas na área. Isso, mas daí, se Deus abençoar aí mais para frente, de repente a gente monta um negócio para nós aí. Porque se for direção de Deus para isso, né? Mas assim, a grande questão aqui talvez, para quem está assistindo, eu gostaria que você pudesse falar para quem está assistindo, por exemplo, você tinha esse sonho, esse objetivo, você está com quantos anos agora? Agora eu tô com 45. 45, eu tenho não que pensar, parece. Senão eu esqueço. Não parece que tem 45 anos, mas está lá na faculdade. Aí tem pessoas talvez que desanimaram, desistiram, enfim. Qual seria o teu recado para quem está assistindo agora, que está pensando em voltar, mas já estou aqui já se sentindo já
que passou o tempo? Sim. Qual que é o teu recado? Eu acho que nunca é tarde para a gente conquistar. Eu sempre acho que isso é uma conquista. Independente se você depois vai executar isso ou não, eu acho que é muito gratificante você alcançar esse objetivo. Faz parte do crescimento das pessoas, assim. Você se sente capaz, sabe? Isso é muito, muito bom. Essa sensação de alcançar, subir mais um degrauzinho. Sempre, eu acho que a gente nunca deve de parar, não importa a idade. Até assim, esses dias eu estava lá no ensaio das crianças e eu vi um senhor aprendendo a tocar teclado. Eu falei assim, olha que coisa mais linda, gente. Né? Tem tantas pessoas assim que, eu tenho vergonha, são derrotados pela vergonha, né? E eu achei muito lindo aquilo. Eu falei assim, é isso mesmo, eu vou ser assim, eu nunca vou parar. Eu vou sempre continuar tudo aquilo que eu olhar e falar assim, eu gostaria de aprender isso, eu vou aprender. Você vai lá e faz. Esses dias eu conversei com uma pessoa, uma senhora já, e ela falou assim, quando eu ficar bem velhinha, eu quero ir para uma casa de apoio, né? Para pessoas já na terceira idade. Falei, mas a senhora vai mesmo para essa casa de apoio, esse lugar de idosos, enfim? Ela falou assim, eu vou, mas eu tenho que estar bem velhinha, porque se eu estiver nesse lugar, eu acho que aquelas pessoas mais acamadas, um pouco sem fazer as coisas, eu acho que eu vou me sentir mal. E aqui eu estou, né, no local que ela trabalha, ela está viva, fazendo as coisas. Isso, exatamente. Eu acho que essa questão de trabalhar a mente é importante. Né? É muito importante. O crescimento, a gente sempre continua crescendo, né? Você que decide, não, eu quero parar agora. Mas se você decidir que você quer continuar, eu acho que você consegue. Uma outra questão legal que você falou, e eu gostaria que você também frisasse isso, foi essa questão de que vocês, como família lá, casal, decidiram ter um momento para trabalhar e ter um momento para cuidar das crianças e cuidar da casa. Uhum. Hoje, logicamente, que não é fácil dizer para uma mulher que está assistindo, casada, com filhos, olha, deixa o trabalho secular, vai cuidar da casa, da família. É difícil, porque todo mundo quer ter aí um ganho a mais para conquistar coisas, faz parte da vida. Mas qual que seria o teu conselho, você que, além de trabalhar, faculdade, enfim, mas pegou aí um tempo para cuidar da tua casa, da tua família, já há um bom tempo já. Qual que seria o teu conselho para aquela mulher que está assistindo e talvez está indecisa entre cuidar da casa e trabalhar fora? Eu acho que hoje em dia, a sociedade, muitas vezes, eles ensinam, eles acabam te direcionando a pensar como eles querem, de que quando você abre mão de fazer uma conquista profissional, você está perdendo. E eu acho que não. Eu acho que eu nunca perdi tempo em estar presente na vida da minha família. Eu amo cuidar das minhas filhas, da minha família, de fazer as coisas com elas. Eu acho muito gostoso e eu acho muito importante. Eu vejo muitas crianças hoje, como eu trabalho com criança também, né? Então, assim, eu vejo muitas crianças hoje que têm muitos problemas que poderiam ter sido diferentes. Não precisavam eles estar passando por aquilo se a mãe estivesse em casa com eles. Então, muitas crianças, as pessoas estão terceirizando a coisa mais importante da família, que é a criança. A criança, ela precisa da mãe. Eu acredito que Deus, eu já ouvi várias vezes as pessoas dizer, Deus é machista. Eu penso que não, que Deus protegeu a gente. E Ele amou muito, porque é um dom maravilhoso ser mãe. E o pai não tem essa oportunidade de ter, a criança ama a gente, ama a mãe mais que tudo. É um amor assim que é incrível, que você não vive se você não tiver essa oportunidade.
Não existe nada que se compare ao amor do filho para uma mãe. E assim, educar, ensinar. Eu não terceirizei nada. Todas as coisas que minhas filhas aprenderam, elas vão falar, eu aprendi isso com a minha mãe. E eu tenho muito orgulho disso, né? E eu acho que eu nunca vi assim, que eu deixei de conquistar as coisas porque eu tive que parar para ficar em casa. Jamais. Eu não deixaria minhas filhas serem ensinadas, passar tudo o que eu passei com elas, deixar para elas passarem com outra pessoa, né? Existem casos e casos, é lógico. Mas assim, graças a Deus, eu e meu marido soubemos, né? Tivemos essa sabedoria e nós conseguimos ali administrar de um jeito que me proporcionou a oportunidade de não só ser mãe nasceu de mim, mas sim de ser mãe que participou totalmente da vida delas. Que maravilhoso isso, né? Porque hoje realmente, por essa questão do trabalho, né, por conquistar aí as coisas, né? As pessoas têm trabalhado fora, obviamente têm trabalhado fora, né? Tem trabalhado, mas... Tem muitas mulheres que se separam e elas são obrigadas a trabalhar, né? Para se sustentar, para dar suporte para a criança. Porém, até essa questão de se separar, né? Eu acho que assim, hoje o mundo está muito egoísta, né? As pessoas não estão vendo, assim, ninguém consegue ceder um para o outro, né? Ninguém consegue. As pessoas estão muito assim, procurando assim, realizar, a minha vontade, o meu desejo, o meu eu, né? E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia sempre fala para que nós sejamos humildes, né? E o mundo está ensinando a gente a ser orgulhoso sempre, né? O tempo todo. E as pessoas acham que quando você é humilde, quando você cede, quando você... mas você vai deixar isso passar por cima de você? Verdade, mais ou menos assim, né? Instiga você a ser diferente. A ser, né, como eles querem que você seja. E aí, seu filho fica à mercê de ser ensinado o que eles querem que eles aprendam, né? Você teve uma boa experiência sendo mãe. Com certeza. Maravilha. Uma outra questão que eu gostaria também que você conversasse agora e pudesse falar para quem está nos assistindo é o desejo que vocês tiveram automaticamente, não foi da noite para o dia, obviamente, de montar uma empresa, né? De montar ali o restaurante, que é o melhor da cidade. Desculpe os outros. Mas qual que seria o teu conselho para aquela pessoa, né, aquele casal, ou aquela mulher, aquele homem, enfim, que quer empreender então, que quer construir um negócio? No caso você falou que agora você, lógico, no começo você talvez colocou um pouco mais a mão na massa e agora você deu uma recuada até para fazer sua faculdade, voltar a cuidar mais da sua casa, mas qual que é o conselho para aquela pessoa que está assistindo, que ela tem uma vontade, um sonho de empreender, de construir uma empresa, seja na área que for, automaticamente? Qual que seriam os seus conselhos, já que você passou por isso? Então, eu acho assim, o conselho que eu vou dar é o que o meu marido sempre, eu escuto ele falar. Tudo que você vai fazer, o que você deseja executar ali, seja um restaurante, uma oficina, qualquer empresa, né? Você tem que se dedicar a aprender a fazer isso. O que eu vejo assim, muitas vezes a pessoa, eu quero ter uma loja, mas ela nunca trabalhou numa loja, né? Ela nunca trabalhou numa loja, ela nunca administrou nada, e aí ela investe às vezes tudo que ela tem naquilo que ela não sabe administrar, que ela não sabe fazer, né? Então eu acho que assim, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender, trabalhar ali, talvez com outra pessoa, né? E depois meter a cara mesmo, porque eu acho que isso é coragem. Se você tem esse sonho, tem que ter coragem e enfrentar. E fazer acontecer. E não vai acontecer do dia para a noite. O começo sempre é muita dor, muito suor. E tem que persistir, né? Não É pode desistir no início. Isso, porque às vezes também
a pessoa começa algo achando que ela vai começar e já vai dar certo, e ela já vai ter muito dinheiro e vai ser muito bom. E no começo não é, né? No começo você mais perde do que ganha. Você mais investe seu suor ali e você investe tempo. O meu marido mesmo, nos primeiros anos, ele tinha que estar ensinando as pessoas todos os pratos, todas as coisas, né? Então ele saía de casa de madrugada para conseguir fazer tudo. Até que ele conseguiu ensinar alguém a primeira coisinha ali, daí depois ensinar outra pessoa. E aí hoje cada um já tem o seu papel, e quando essa pessoa sai, é só uma coisa que você vai ensinar. Mas no começo ele ficava... Penou um pouquinho. Saía de madrugada para aquele restaurante, voltava no final de noite e nunca acabava o serviço. Porque automaticamente era algo que ele já sabia como fazer, e só que ele teria que transportar aquilo do conhecimento dele, da forma que ele faz, para as outras pessoas da equipe. E não é da noite pro dia montar uma equipe. Não é da noite pro dia. E assim, e ele é bem criterioso, tem que ser do jeito que ele ensina. Até por isso que é um dos melhores restaurantes, é o melhor restaurante da cidade. E tem que ser do jeitinho dele, né? Então, assim, não é fácil. Ele sofre muito até hoje, porque ele quer que as pessoas façam certinho do jeitinho dele. E aí não é todo mundo que chega e dá certo, né? Graças a Deus, assim, a gente sempre teve equipes que duram bastante tempo. Não são aquele pessoal, assim, que eu vejo, tem empresa que, uma semana ficou um, depois já saiu, entrou outra semana e já saiu. E aqui, essa troca-troca é ruim, acaba sobrecarregando a gente. Mas é sofrimento mesmo. Então, tá cuidando de perto, né? Porque, assim, também não tem muita gente que ela só administra de longe. E ela consegue fazer dessa forma. Mas é igual eu falo, né? O meu marido, ele quer cuidar de perto. Porque ele quer que tudo saia conforme ele gosta, do jeito que ele... Por isso que, assim, igual você disse, dá um diferencial, né? Porque ele tá ali o tempo todo. Ele não deixa... E o cliente quer essa ponta que vai realmente lá, no caso, na empresa, no caso de vocês, no restaurante, que vai lá sentar, degustar lá os seus pratos, enfim... os sabores, ele quer que seja sempre os mesmos sabores. Exatamente. Né? O mesmo formato, a mesma temperatura. Exatamente. Os ingredientes já selecionados. Tem um amigo meu, que é o Beto, lá do Peixe Frito do Beto, né? Não sei se já foi lá ou não, mas é uma delícia. O Beto é um amigo, ex-fotógrafo, ele tem o Peixe Frito do Beto. Maravilhoso, eu gosto demais. E aí eu falo para ele assim que ele tem o melhor tomate da cidade, é o que ele vende lá. Mas não é dele. Ele compra no Machado, na Casa Aurora, ele compra aí o tomate. Só que ele corta certinho, ele tempera no capricho. E quando nós vamos degustar o tomate dele, eu falo para ele, Beto, eu venho aqui só por causa do tomate. Porque ele sabe escolher o tomate. Com certeza lá também no restaurante de vocês existe um quê de qualidade lá para escolher os produtos. Então, a pessoa que vai montar uma empresa tem que procurar esse quê de qualidade, né? Exatamente. No começo até a compra... Hoje a gente tem uma pessoa, que é a minha tia, né? Que faz a compra, que também é uma pessoa de confiança, né? Já sabe certinho o que pega. Mas no começo, assim, ou era eu ou era o Beto que ia fazer a compra, porque não era de qualquer jeito. Até isso... Se ele compra esse negócio aqui, é dessa marca, é desse jeito, ele não troca. Ele é sempre tudo para, igual você disse, e ter para nunca a pessoa chegar ali e falar, nossa, hoje o gosto tá diferente. Não pode. Ela tem que sempre sentir o mesmo gosto. Você acredita? Porque ela vai ali para sentir aquele gosto. Sim, já foi uma vez, duas, recomendou para alguém, inclusive, né? Você acha que hoje, assim, passando já 7 para 8 anos, você pode... declarar que o restaurante é um sucesso em Sinop? Eu declaro que ele é um sucesso. Com certeza. Tá feliz pela conquista de ter montado do zero, vendido primeiro aí na motinha, começando numa motinha. É interessante saber disso, né? As pessoas têm que saber. Não começou da noite pro dia,
veio do Japão, trabalhou Uhum. na área É, aí de lá no mecânica. Japão, ele trabalhou num restaurante também. Eu não trabalhei em restaurante, eu trabalhei só na fábrica de produção para conveniência. Mas ele trabalhou em restaurante mesmo. Não era de sushi, era outros pratos que aqui não vende no Brasil. Mas ele aprendeu assim como lidar com as coisas na cozinha, porque japonês ele é muito, muito assim. Se ele falar para você, o corte tem que ser nessa posição, aí você corta assim, ele fala, tá errado. Pode parar. Para, você tá fazendo errado. Aí você tem que pegar do jeito que ele ensinou, cortar do jeito que ele ensinou. Sistemático. Exatamente. Porque ele fala que até isso muda. Vai mudar o gosto, vai mudar isso, vai mudar. Então ele tá, Se num entendeu? churrasco, um corte errado, deixa a carne Aham. mais dura ou mais macia, enfim, imagina Então eles os são cortes. bem assim. E aí eu trabalhava em linha lá, e aí eles falavam, você pega com essa mão e com essa outra você vai pegar tal coisa. E aí você vai encaixar aqui e soltar desse jeito. Se eu fizesse com essa mão, ele parava na hora. Para! Para tudo! Você fez errado. Eu falei, meu Deus, mas eu só troquei a mão, a peça é a mesma. Tá... Não, você... E brasileiro é assim, né? A gente sempre pensa que a gente sabe. Aí eles, para tudo. Não, você tá fazendo errado. Aí lá vai você. Aí ele vem e pega na sua mão. Ó, você tem que pegar com essa mão aqui, igual se você fosse uma criança. Gente. Mas você... Aí depois você acaba vendo que do jeito dele é o jeito certo. Se você fizer... Olha aqui, ó, eu não vou fazer errado. Se eu Às fizer vezes até assim... questão de postura de... aí você vai fala, machucar nossa, talvez é o muito... braço, as costas, né? Tem tudo Eles isso, têm né? todos os motivos para fazer desse jeito, nessa ordem, com essa mão, com esse negócio. Tá? E eles são bem assim, todo mundo tem que fazer tudo certinho, do jeito certinho. Maravilhoso. Cris, quero te agradecer pelo papo, contando um pouquinho sobre a sua experiência com Jesus, um pouco sobre o Japão, Sim. sobre a abertura da empresa, faculdade, filhos. Quero te agradecer por ter compartilhado um pouco da sua história, da sua vida. E eu gostaria que você pudesse fazer uma oração final para quem está nos assistindo agora, para sim. abençoar aquelas pessoas que estão assistindo. Te agradeço muito por ter aceito o convite. Sim. Pode fazer a oração? Pode fazer a oração. Deus, obrigado, Pai, por este dia, por esta reunião. Que o Senhor leve, Deus, essas palavras às pessoas que talvez estejam ouvindo e estejam procurando uma resposta, que elas ouçam essa resposta nessa entrevista, e que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão ouvindo, assistindo de casa, que o Senhor encha a casa dessas pessoas de graça, de poder, de autoridade, que o Senhor derrame sobre eles, ó Deus, as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cris, mais uma vez, obrigado. Obrigado você. Bacana. Gente, você que ficou até agora, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Nos vemos no próximo programa.